Platão foi um dos mais importantes pensadores daquilo que nós podemos conceituar como a filosofia clássica. Na Antiguidade Grega, por volta do século IV a.C., o pensamento de Platão foi bastante proeminente, tanto pela abrangência dos escritos, da construção teórica, por ser ele um grande letrado, bem como pela profundidade e a amplitude que tal pensamento consegue abarcar e consegue também atingir. O pensamento platônico ele é caracterizado predominantemente por uma denominada dicotomia, por uma cisão composta entre o mundo das ideias e o mundo sensível, sendo que o mundo das ideias é a composição fundamental de toda a existência. Assim, quando os indivíduos, como nós reconhecemos, encarnados, têm a sua vivência na dimensão cotidiana, esses indivíduos nada mais são do que estão vivendo uma reedição, uma cópia de uma circunstância da qual ela é causal. E a causa fundamental em Platão, tal como já afirmado, está presente então no mundo das ideias. Para possibilitar essa conexão entre o mundo das ideias e o mundo sensível, Platão recorre a uma terminologia, a uma nomenclatura, a uma espécie de uma deidade, que ele denomina como um demiurgo, que é o responsável por construir, objetivar esta conexão entre os dois mundos, sendo que o mundo sensível nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Dessa maneira, todos os sujeitos e indivíduos nas suas vivências passarão, inevitavelmente, por um processo de aprendizagem, por um processo evolutivo, em que, chegando na condição física no mundo sensível, no mundo dos sentidos, ele passará por uma espécie de esquecimento. Esquecimento esse que fará com que o indivíduo procure todos os elementos necessários na alma, que ele consiga vivenciar a amplitude a que ele precisa, como condição sine qua non, desenvolver para o seu processo evolutivo. E assim Platão, ele promove uma distinção, uma divisão da alma. Para Platão, a alma está, portanto, composta em três dimensões. A alma inteligível, que é a alma mais absoluta e plena, a alma racional. A alma concupiscível, mediana, pautada pelos sentimentos, pelas afecções humanas. E a alma concupiscível, que tem por fundamento as paixões mais baixas, aqui nas expressões bem fortemente platônicas. O indivíduo, portanto, precisaria vencer as dificuldades, superando as suas próprias contradições, sendo capaz de governar a si mesmo, na possibilidade de chegar à totalidade da vivência desta alma racional. Ao final de uma existência, caso o indivíduo não tenha conseguido vivenciar a sua dinâmica de autogoverno, de autogestão pela alma racional, ele retornará a uma nova experiência até que ele consiga vivenciar toda esta dimensão, tornando-se, portanto, um humano na condição ampla de racionalidade, não mais sujeito, não mais afetado, governado pelas paixões inferiores. Estas expressões platônicas aparecem tanto nos escritos, nas conceituações teóricas de Platão, bem como nas afirmações socráticas, das quais o mestre de Platão já traz a dinâmica fundamental do autoconhecimento. Esse pensamento na atualidade, ele é marcado ainda por trazer traços da dicotomia no pensamento ocidental, de maneira que os indivíduos, pode-se notar, pode-se perceber, têm uma certa dificuldade numa vivência dos seus sentimentos, bem como na relação com a sua razão, com a sua dimensão cognitiva. Essa dicotomia ainda se faz presente. No entanto, o pensamento platônico tem uma profundidade bastante relevante. Não pode ser entendido e reconhecido meramente como uma racionalidade, como condição de existência. Porque, caso contrário, se fosse pura e plena racionalidade, não haveria necessidade alguma do indivíduo vivenciar as experiências para demonstrar, colocar em questão, colocar em evidência a força de uma alma racional, que será plena e absoluta quando em conexão e equilíbrio com a dimensão sensorial, corpórea
que também é dignificadora. No entanto, pode ser reconhecida e entendida pela moral da cristandade ocidental como algo por vezes pérfido e aí vale dizer mal entendido e mal interpretado. E nesse sentido, o pensamento teórico de Platão, ele está presente na codificação espírita de uma forma bastante proeminente e não deixa de ser atual, nos convidando, portanto, a pensamentos, nos convidando a reflexões e a amplitudes necessárias nestas abordagens teóricas, neste campo reflexivo que é vivo, dinâmico e algo que está e é do fazer fazendo.